Para nós fazermos a estrutura para o íon sulfato, é exatamente o que nós fizemos para o carbonato. Vou pegar o número total de elétrons, vou verificar o número de pares e vou distribuir. Quantos elétrons na camada de valência eu tenho para o enxofre? 6. Cada átomo de oxigênio tem 6. E eu tenho 2 cargas negativas. 6 vezes 4, 24, com 6, 30, com 2, 32. 32 elétrons, 16 pares. Como no carbonato, a gente coloca um menos eletronegativo na parte central e distribui os átomos ao redor. Então, primeiro eu ligo os periféricos ao central. 1, 2, 3, 4. Distribuo o resto pelos periféricos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha que maravilha! Todos os átomos estão com 8 elétrons, certo? Os oxigênios, cada um deles está com 8 elétrons, e o enxofre central também está com 8 elétrons. Mas e se eu contar para vocês que quando nós medimos a distância de ligação enxofre-oxigênio, nós encontramos um valor menor do que o que deveria ser se a ligação fosse simples. Isso é o que sai pela estrutura de Lewis. Olha que estrutura linda, regra do octeto satisfeita. Aí eu vou estudar vários íons sulfatos em vários compostos iônicos. Aí eu sei que a ligação SO simples, que é o que eu tenho aqui, deveria ter um dado valor, mas o valor que eu tenho experimentalmente é menor do que isso. É um problema, não é? Como é que eu poderia resolver? Se a distância... Eu digo para vocês o seguinte, a distância de ligação que eu vou ter aqui no carbonato, por exemplo, ela é menor do que a distância de ligação carbono simples oxigênio, mas é maior do que a distância de ligação carbono dupla oxigênio. Faz sentido para vocês? Porque quanto maior é a ordem de ligação, mais forte é a ligação. E quanto mais forte a ligação, menor é a distância entre os átomos. Então, como essa ordem de ligação CO é 1,3, eu estou entendendo que a distância de ligação carbono-oxigênio, ela é um pouco menor que a simples, mas não é tão pequena quanto a dupla carbono-oxigênio. Tá? Então, quando eu faço experimentalmente e vejo que a distância SO é menor do que a SO que eu encontro para ligações simples, eu falo, caramba, essa ligação SO tem um caráter de dupla. Como é que eu dou caráter de dupla para essa ligação? Rearranjo os elétrons. Tá certo? Mas aí eu tenho várias possibilidades, né? Não tenho? Vamos ver se vocês estão comigo, ó. A outra possibilidade que eu tenho, vou fazer uma ligação. Essa é uma possibilidade, não é? É a única? Não. O que eu posso fazer? Essa ligação dupla, ela pode estar em quantos lugares diferentes? 4 lugares diferentes. Eu não vou fazer todos os 4. Essa ligação dupla que está aqui, ela pode estar aqui, está aqui e está aqui. Eu tenho 4 estruturas iguais. Em termos de energia, porque elas são absolutamente equivalentes.
Essa estrutura é igual a essa, eletronicamente falando? Não. Essa estrutura não tem a mesma energia dessa. Mas aquela estrutura na qual essa dupla está aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, são equivalentes. Até por uma razão de simetria. Diga. Eu não entendi, mas aí o S não vai ficar com mais que o 8. Vou ficar com mais que 8. E aí aquela outra regra, outra exceção à regra do octeto, que é o que nós estamos discutindo. Os elementos, a partir do terceiro período, esses não metais aqui, eles podem acomodar mais do que 8 elétrons. A regra do octeto ela não é seguida para esses elementos, principalmente os não metais, né? A partir do terceiro período. A partir do ou no? A partir do, incluindo ele. Bom, mas por que a gente tem que parar distribuindo só um parzinho, né? Fazendo uma dupla. Eu posso colocar mais duplas aí, não posso? Eu posso fazer essa estrutura aqui, não posso, ó. Quantas estruturas com duas duplas eu posso ter? Quantas estruturas vocês conseguem imaginar para isso aqui? Ó, uma, duas, tá certo? Aí eu tenho 3, 4, 5, 6. Vocês podem fazer depois em casa. Eu tenho duas duplas. Como é que eu vou arranjar essas duas duplas entre esses pares aqui? Eu tenho esse arranjo ou esse aqui, dá 2. Aí eu tenho 3, 4, 5 e 6. Só isso que eu posso ter? Não. A lousa aceita tudo. Então vamos lá, vamos colocar mais uma dupla. 1, 2, fazer isso aqui. Quantas estruturas iguais eu tenho para essa distribuição eletrônica? 4, porque é exatamente a mesma coisa do que essa aqui. Só que agora é dupla. E finalmente, já que a lousa aceita tudo, vou fazer isso aqui, né? Pronto, acabaram-se as minhas possibilidades. Essa aqui eu só tenho uma estrutura. Essa aqui e essa aqui eu só tenho uma estrutura. Possível. Essa aqui eu tenho 4, essa aqui também, e essa aqui eu tenho 6. Essas 4 estruturas iguais que eu tenho, eu chamo de estruturas de ressonância, porque eu só estou mudando a posição da dupla. Isso aqui são 4 estruturas de ressonância. A mesma coisa, 6 estruturas de ressonância. 4 estruturas de ressonância. Como é que eu decido qual desses arranjos eletrônicos é o mais estável? É o que descreve melhor a molécula. Separa duas coisas. Uma coisa é geometria molecular. Como o VSEPR ele não enxerga, ele não diferencia a ligação dupla de simples, eu posso tratar a geometria do sulfato como, por exemplo, por essa estrutura. Então, qual é a geometria molecular do sulfato? Oi? Tetraédrico.
Porque a maior repulsão entre 4 pares eletrônicos é segundo os vértices de um tetraedro. Então, se perguntarem para vocês, gente, o íon sulfato, SO4 2-, ele é planar? Falem, não, é tetraédrico. Mas isso aqui é estrutura geométrica. E a estrutura eletrônica? Opa, para a estrutura eletrônica, aí sim eu tenho que ver essa questão das duplas. Eu tenho que usar algum indicador, eu tenho que usar algum número que me mostre, que me diga qual é a estrutura mais estável. Oi? A ordem de ligação, não. Porque, na verdade, a ordem de ligação, a partir dessa estrutura, eu fui aumentando o caráter de dupla da ligação SO. Isso quer dizer o quê? Eu fui deixando as ligações SO cada vez mais curtas. Até que nessa estrutura, eu só tenho ligação dupla. Mas eu sei experimentalmente que a distância SO não é de ligação dupla. É um valor intermediário entre a simples e a dupla. Eu não sei qual dessas estruturas aqui descreve melhor eletronicamente. Eu tenho que ter um indicador para isso. É a probabilidade. E a probabilidade vai ser maior quando eu tenho um monte de elétrons para distribuir na estrutura de um íon. O que eu espero que aconteça? Que eu tenha acúmulo de carga sobre um determinado átomo? Não. Isso eu sei que é uma estrutura pouco provável. Então, se eu tiver uma carga muito negativa ou muito positiva sobre um átomo, esquece, eu sei que aquilo não é provável. Eu também não espero ter uma carga negativa sobre um átomo que é pouco eletronegativo. Então, por exemplo, se nessa estrutura aqui eu tenho carga negativa, acúmulo de carga negativa no enxofre, eu sei que ela não vai ser provável. Porque essas duas cargas negativas aqui, eu espero que estejam preferencialmente no oxigênio, certo? Porque o enxofre é menos eletronegativo. Então, está coberto de razão. A única coisa que eu preciso saber é o que define a probabilidade. E para a gente, o que vai definir essa probabilidade são cargas hipotéticas que a gente vai associar a cada átomo, que a gente chama de cargas formais. Então, do mesmo jeito que o número de oxidação era uma carga hipotética que você atribuía a um átomo em uma espécie química, considerando que ele só fizesse ligação iônica, aqui a carga formal é uma carga hipotética que o átomo vai ter se ele só compartilhar elétron. Isso é carga formal. É uma carga real? Não, não é. É uma carga hipotética. E ela quem vai me dizer qual vai ser a estrutura mais provável. Então, o que é essa carga formal? Então, a estrutura eletrônica mais estável ou mais provável, ela é determinada pela carga formal. Uma das formas, né, que eu tenho de escolher isso. A carga formal é uma carga hipotética de um átomo, considerando que ele esteja, que ele se ligue aos outros átomos por ligação covalente pura, ou seja, compartilhamento de elétrons. Eu tenho uma fórmula para ele, que é uma fórmula extremamente complicada, que nem a fórmula para a gente ver a ordem de ligação, né? Então, atenção para a segunda equação do dia. A carga formal de um determinado átomo X, ela vai ser o número de elétrons de valência que esse átomo tem, menos o número de elétrons isolados que ele tem, menos metade
do número de elétrons compartilhados. É isso que vai me definir essa carga hipotética. Qual é a carga formal do enxofre? Vai ser a mesma em todas as estruturas. Quantos elétrons de valência o enxofre tem? 6. Quantos elétrons isolados ele tem? Vai ser a mesma não, né? Desculpa, vai variar porque ele forma dupla. Enxofre tem 6 elétrons de valência. Quantos isolados ele tem em todas as estruturas? Nenhum, 0. 6 menos 0, menos metade dos elétrons compartilhados. Quantos ele está compartilhando aqui? 2, 4, 6, 8. Metade de 8, 4. Aqui a carga formal do enxofre é mais 2. Então a carga formal, chama assim, ó. Estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3, estrutura 4, estrutura 5. Então, na estrutura 1, a carga formal do enxofre vai ser 6 elétrons, que é o que ele tem de valência, menos 0, que ele tem isolado, menos metade de 8, que é 4. Isso aqui vai dar mais 2. Ainda na estrutura 1, eu só tenho um tipo de átomo de oxigênio. Esse oxigênio é um oxigênio que está ligado por uma ligação simples. Então, vou colocar um tracinho assim. Ele também tem 6 elétrons de valência, mas ao contrário do enxofre, quantos elétrons isolados eles têm? 6. E quantos elétrons compartilhados? Qualquer um deles. 2. Qual é a carga formal desse oxigênio? 6 menos 6 é 0, menos metade de 2 é menos 1. Então, eu tenho mais 2 para o enxofre, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Se eu somar tudo, tem que dar a carga do íon. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e mais 2. Somar tudo dá menos 2, que é a carga do íon. O que vocês acham dessa estrutura? Mesmo essa carga sendo hipotética, o que vocês acham? Por que, Ítalo? Oi? Não, tanto faz, olha tudo, olha o conjunto da obra. Você que falou da estabilidade. Eu sempre esqueci teu nome, desculpa. Rafael. O que você acha, Rafael? Oi? Não? Então vamos continuar fazendo para as outras? É rápido, porque para as outras, todos os oxigênios com simples vão ter a mesma carga, tá certo? Então, aqui é menos 1, menos 1, menos 1. Claro que o oxigênio e enxofre vai variar. Aqui é menos 1, menos 1. Aqui é menos 1 e aqui eu não tenho nada. Na estrutura 2, a carga formal do enxofre vai ser quanto? Nessa estrutura 2. Nenhum átomo de enxofre tem elétron isolado, então é sempre 6 menos 0. O que muda é o número de elétrons compartilhados. Quantos elétrons compartilhados? São 10. Metade de 10, 5. 6 menos 5 vai dar 1. Então, aqui vai ser mais 1. Se a soma das cargas formais tem que ser a carga do íon, quanto que é a carga formal do oxigênio com dupla? 0. Porque eu tenho menos 1, menos 1, menos 1 dá menos 3, mais 1 dá menos 2.
Para a somatória de tudo dá menos 2, isso aqui tem que ser 0. Vamos ver se é? 6 menos 4, 2, menos metade de 4. 0. Então, a carga formal do oxigênio com dupla vai ser 6 menos 4 menos metade de 4, que vai ser 0. Todos os oxigênios com dupla vão ter carga formal 0. Oi. Diga. Quem chamou? Não, era a Mica, mas ela disse que entendeu. Entendeu? Porque daí ali vai ficar. Vamos seguir por aqui. Rafael, o que você está achando da evolução da coisa? Está melhorando ou piorando? Então, quando você compara as cargas formais aqui com as cargas formais aqui, onde você acha que está melhor? Aqui. Qual deve ser a carga formal desse enxofre aqui? Tem que ser 0, porque a soma tem que dar menos 2. Será que é 0 mesmo? Ele é 6, 6 menos 0, porque não tem elétron desemparelhado, é 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Metade de 12 é 6. 6 menos 6, 0. Quanto tem que ser a carga formal aqui? Menos 1. Será que é menos 1 mesmo? 6 menos 0, 6. Menos metade de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. É 7. 6 menos 7, menos 1. E aqui? Menos 2. Olhando essas cargas formais, qual vocês acham que é a estrutura eletrônica mais estável? Por quê? Porque eu tenho pouca separação de carga. Aqui, Rafael, a primeira estrutura que a gente estava olhando, não está ruim se você pensar que os oxigênios são os mais eletronegativos. Mas é muita carga para pouco íon. Não é normal eu ter uma carga mais 2, que é uma carga alta, tão perto de cargas menos 1. Eu tenho muita carga. O sistema ele tende a ter mais cargas zeros. E quando não for possível, o menor número de cargas. Então, essa estrutura não é estável. Do mesmo jeito, essa estrutura aqui também não é estável. Eu não espero ter carga negativa sobre o átomo de enxofre. Então, essa estrutura eu posso descartar, essa e a primeira. Se eu olhar essa segunda aqui, eu ainda tenho um número grande de cargas. Eu posso diminuir essa separação de cargas. E essa estrutura é a que me dá as menores cargas, coloca a carga negativa nos átomos mais eletronegativos, porque aqui eu volto a ter carga negativa sobre o elemento menos eletronegativo. Dessas estruturas, essa é a mais estável. E quem está me dizendo isso são as cargas formais. Agora, se vocês repararem, olha que bonito. Atenção, olha que bonito. Essa estrutura é a que tem mais estruturas de ressonância. É por isso que as cargas, elas são diminuídas, porque eu distribuo mais as cargas, os elétrons, pela estrutura do íon. Vocês vão cansar de ver isso em química orgânica. Quanto mais eu distribuir a carga pela minha molécula, mais estável do ponto de vista eletrônico aquele sistema vai ser. Quanto menos localização de carga eu tiver, melhor. Isso que a gente vê para a química inorgânica vale para qualquer ramo da química, principalmente química orgânica.